Lindbergh votou, PT e PL, né? Lula e Bolsonaro votaram juntos ali para aumentar o preço da nossa conta de luz, Vilela, em 200 bilhões de reais. Só que para ele receber o BPC, sendo idoso ou pessoa com deficiência, a renda da família dele tem que ser 1/4 do salário mínimo per capita, no máximo. E aí o Lula incluiu o Bolsa Família nesse cálculo, Lindbergh. Tá? Na próxima semana a gente vai explicar. Lindbergh, quando a gente pega os últimos 20 anos, né, da perspectiva histórica, o Brasil foi um dos países em desenvolvimento que menos se desenvolveu. A miséria e a pobreza caiu em todos os países em desenvolvimento. Todos. Não teve nada de especial no Brasil nesse sentido. Pelo contrário, aqui, quando a gente faz um paralelo com outros países em desenvolvimento, teve uma das menores quedas proporcionais, né? Então, os últimos 20 anos que a gente viu, na realidade, foram os nossos pares. Antes a gente fazia piada, né? Tal produto vem do Paraguai. Hoje é o contrário. O Paraguai tá mais rico, tem uma renda per capita maior, se desenvolveu mais. O Uruguai é a mesma coisa. O Chile é a mesma coisa. O Sudeste Asiático é a mesma coisa. Coreia do Sul é a mesma coisa. Outros países em desenvolvimento é a mesma coisa. Então nós ficamos para trás, nós fracassamos. Não foi o modelo institucional que funcionou e que nos fez avançar. E eu quero que você me explique nesse sentido. Aliás, é um comentário na pergunta dele. Então eu vou comentar o seguinte. O Lindbergh diz que tem um enfrentamento aos mais ricos, que o governo Lula está preocupado em enfrentar os mais ricos. Lindbergh votou, PT e PL, né? Lula e Bolsonaro votaram juntos ali para aumentar o preço da nossa conta de luz, Vilela, em 200 bilhões de reais. Os dois votaram juntos para derrubar o veto do Lula, viu? O PT votou para derrubar o veto do Lula e aumentar 200 bilhões de reais da conta do mais pobre. PT e PL, Lula e Bolsonaro, também votaram para aumentar o fundo partidário em dezenas de bilhões de milhões de reais, dezenas de milhões de reais, né? Também para derrubar um veto do Lula. Não, vocês votaram para derrubar. Certeza absoluta. Absoluta, vocês votaram para derrubar, Lindbergh. Certeza absoluta. Então vamos puxar. Pergunta do mim, chat. né? Pergunta do chat pro Kim. Vamos lá, ó, Kim. Ele falou que vocês pegaram leve com o Lindenberg na pergunta, hein? Só levantaram a bola pra ele. As outras perguntas eu vou Seu pegar mais pesado aí. Falaram, Lindbergh, fala sobre os gastos sociais do Lula, porra. Aí, assim, na chupeta, também quero. Ô, Kim, fala como o liberalismo é bom. É uma pergunta difícil falar dos gastos sociais do Bolsonaro, que você também defende. Vamos lá. Olha lá, o Felipe perguntou o seguinte pro Kim. Em 2023, o governo Lula aumentou os gastos públicos com programas sociais e retornou políticas como o PEC, Programa de Aceleração do Crescimento. Na sua visão, esse aumento de gastos comprometeu a responsabilidade fiscal? E o que você achou da condução de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda nesse contexto? Eu acho o seguinte, o problema não é gasto social, é muito diferente do que o Lindbergh coloca. Em nenhum momento eu defendi cortar saúde e educação. Desvincular o piso significa que um município, por exemplo... Sabe uma coisa que eu já vi acontecer? Prefeito que não tem o que fazer com o dinheiro na educação. Eu não tô falando que isso é uma realidade do Brasil inteiro, mas eu tô falando que não dá pra impor esse piso para 5 mil municípios. Por quê? O prefeito tava, assim, com gente morrendo em fila de hospital. Só que na educação, ele não tinha onde gastar. E aí o que ele fazia? Sobrava isso? Sobrava. Só que ele precisava gastar, senão ele comete crime de responsabilidade, porque é uma obrigação imposta pela Constituição. O que ele fazia? Ele trocava os computadores de todas as escolas todos os anos para gastar aquele dinheiro. O que eu defendo é que você tenha flexibilidade no orçamento, dentro de saúde, de educação, de segurança, de meio ambiente, de política social, para o governante eleito fazer a melhor administração daquele dinheiro possível. É isso. E é o que acontece no mundo desenvolvido, é o que eu disse, Lindbergh. Esse é o modelo dos países desenvolvidos e todos eles, sem exceção, têm a saúde, educação, segurança, infraestrutura e meio ambiente melhores. Quer dizer, meio ambiente não, porque os países europeus não são muito exemplo não. Mas saúde, educação e segurança, eles têm os melhores do que as nossas. E eles não têm essa vinculação. É loucura você vincular uma porcentagem da receita e comprometer essa receita sem você saber, eu preciso gastar nisso? Isso é prioridade? Ótimo. O gasto que eu fiz funcionou? Vamos avaliar a qualidade desse gasto? Não existe essa avaliação. O que eu sou contra é como eu acabei de colocar. 200 bilhões de reais em aumento de conta de luz, que PT e PL votaram para aumentar, e isso acho que o Lindbergh não nega. 92% da bancada do PT votou para aumentar a conta de luz em 200 bilhões de reais para favorecer bilionário. Para favorecer bilionário, construtor de termoelétrica. Energia suja, financiada com o nosso dinheiro para aumentar a conta de luz, que o PT e 92% da bancada votou para aumentar essa conta de luz. E fala sobre os mais pobres como se a vida deles estivesse maravilhosa agora. A gente está vivendo uma inflação de 7% nos alimentos, né? O Lula apresentou um veto para obrigar pessoas com doença sem cura
Então imagina, Vilela, que você tem uma doença que não tem cura. E aí você teria direito a receber o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Você apresenta, né, o diagnóstico e recebe aquele benefício. O Lula queria que você ficasse apresentando aquele diagnóstico várias vezes, mas é uma doença que não tem cura. Então não vai mudar o seu diagnóstico, você não vai ser curado. E o Lula apresentou um veto para que essa pessoa tenha que ficar, que tem uma doença crônica sem cura, ela seja obrigada, para manter o seu benefício, a ficar apresentando um novo diagnóstico dando uma doença que não tem cura. Outro decreto do Lula, aliás, que saiu semana passada. Ele soltou o decreto para incluir o Bolsa Família no cálculo de renda de idoso e de pessoa com deficiência para receber o BPC. Então o cara é pobre, miserável, recebe o Bolsa Família, só que para ele receber o BPC, sendo idoso ou pessoa com deficiência, a renda da família dele tem que ser 1/4 do salário mínimo per capita, no máximo. E aí o Lula incluiu o Bolsa Família nesse cálculo, Lindbergh. Isso é cortado social. Você colocar o Bolsa Família no cálculo da renda da família para receber BPC, como que matar idoso e portador de deficiência de fome é você beneficiar o social. Foi isso, o decreto do Lula saiu semana passada. Não foi projeto de lei, não foi votado pelo Congresso Nacional, não é culpa nem do Centrão aqui, que eu combato, né, na Câmara dos Deputados, mas nem neles vocês podem jogar essa culpa. Foi um decreto, foi um ato unilateral do presidente. Então, a minha avaliação é o seguinte: o modelo de arcabouço fiscal é um fracasso, e é um fracasso porque ele obriga, o próprio governo se obrigou a gastar mesmo em um momento de crise. Se o PIB amanhã, Lindbergh, cair 10%, o governo é obrigado a aumentar gasto em 0,6 real, que foi o modelo de arcabouço que vocês aprovaram do Haddad. Ou seja, a gente estiver na pior crise possível, a gente é obrigado a gastar mais. E aí o que acontece? Esse modelo, aprovado pelo PT, pelo Haddad, do arcabouço, em 2027 vai fazer com que 100% do orçamento seja obrigatório, ou seja, tem R$0, não tem nem 1 centavo para a política ambiental, que não é obrigatório pela Constituição. Não tem 1 centavo para infraestrutura, que não é obrigatório pela Constituição. Não tem 1 centavo para farmácia popular, que não é obrigatório. Não tem 1 centavo para Minha Casa Minha Vida. Não tem 1 centavo para ProUni. Não tem 1 centavo para FIES. E aí o Lindbergh vai me dizer que esse é um modelo de arcabouço que preserva o social? A gente não vai ter 1 centavo para nenhum desses programas que o governo vive utilizando de vitrine em 2027? E esse é um modelo bom a ser seguido? Comentários. Olha, Kim, como eu tinha te falado, você se equivocou novamente. Nessa questão de aumentar o fundo, a gente votou contra, votou para manter o veto, tá? Em relação à conta de luz, Kim, ninguém mais do que o governo Lula está contra aquilo. O que teve uma votação lá dos vetos, ia cair todos os outros vetos, com prejuízo grande para o governo. O governo muda a orientação, porque vai lançar uma medida provisória para ser contra aquilo. Foi essa orientação. A gente sempre segue o governo. Não fique achando que a gente vai votar contra o governo no caso desse. Então foi daquelas negociações, o prejuízo numa votação ia ser muito maior, o líder do governo, Randolph, fala sobre aquilo e a gente muda com a medida provisória que vai sair agora. Você vai ver. Né? Em relação à educação e saúde, o que você está dizendo, mexer entre educação e saúde dentro dos municípios. Primeiro, eu não conheço município que está sobrando dinheiro de educação. Eu não vejo isso. O professor ainda ganha um salário muito maior nesse país. Foi fundamental ter colocado um piso para os professores. Então, essa história do Kim, que mundo você vive que está sobrando dinheiro em educação e saúde? Eu acho que era a cabeça dos milionários da Faria Lima. Quer dizer, estão gastando muito. Sabe qual é o problema daqui, Vilela? O culpado é o pobre aposentado que ganha um salário mínimo. É o professor que estamos gastando muito. Que história é essa? Que eles estão querendo acabar são com as vinculações constitucionais. Não é só transferir de um para o outro. É diminuir a obrigatoriedade, em vez de 18% e 15%, saúde 15%, você baixar para 12%, para 11%, para 10%. E isso é assim, é criminoso. É isso que a gente não concorda. O debate aqui é um debate muito bom, que é um debate franco sobre que saídas. No fundo, o grande projeto dele é aposentadoria, salário mínimo, saúde e educação. E a gente está querendo jogar para o andar de cima, mostrando que tem muita desigualdade, que a gente tem que fechar a conta do outro jeito. Quero te dizer que esse decreto do BPC, Bolsa Família, eu fui atrás, isso aqui não muda rigorosamente nada, não vai tocar em uma pessoa, tá? Na próxima semana a gente vai explicar. Isso que ele falou. Isso que ele falou, não vai mudar nada. O decreto foi para se ajustar uma lei, não vai tocar em uma família mais. Podemos fazer o debate segunda-feira ou terça-feira lá em Brasília. Eu fui atrás disso aqui, entendeu? É que às vezes vocês veem uma coisa e e o decreto não inclui o Bolsa Família no cálculo do BPC. Hein? Não, mas não vai pegar. Eu te mostro, te mostro, te garanto, nós temos certeza e convicção disso. Então me garanto. Obrigado por assistir até aqui.
Se você gostou desse vídeo, deixe o like, comente e compartilhe. E para mais cortes como esse, se inscreva no canal.